Olá, turma! Para quem eu já conheço, é um prazer em rever vocês. E para quem está me conhecendo agora, muito prazer. Meu nome é Fabiano Almeida. E neste ano de 2023 eu completo 20 anos de trabalho com a teoria das restrições. E sem enrolação, vamos ao que viemos. Bora estudar juntos o long seller e best seller A Meta, com mais de 10 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo e traduzido para mais de 30 idiomas. Hoje eu me preparei para estar com vocês hoje aqui para fazer o meu melhor sobre o prólogo, o capítulo 1 e o capítulo 2 da Meta. Vamos nessa! E eu quero começar com uma citação do William Glasser. Abre aspas, a boa educação é aquela em que o professor pede para que os seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. Fecha aspas. Dito isso, vamos para a pirâmide de aprendizagem do Glasser. Lá no topo, 10% quando a gente tem como objetivo internalizar um conhecimento, 10% vem da leitura, 20% vem quando nós escutamos, 30% quando nós observamos, 50% de ver e ouvir, 70% quando você já está discutindo o assunto com alguém, 80% quando a gente pratica e 95% quando nós ensinamos. Então, eu não sei qual é o nível que você está sobre o assunto, sobre o tema, a teoria das restrições, mais especificamente em relação ao livro A Meta, mas independentemente do topo, se você está mais no topo da pirâmide, ou se você está lendo pela primeira vez a Meta, ou se você eventualmente já tem como objetivo dentro da sua empresa disseminar os conhecimentos da teoria das restrições, eu espero francamente, vou fazer o meu melhor para que esse material e para que esses minutos que nós vamos estar juntos aqui, você possa utilizá-lo da melhor forma possível. Então, vamos embora. Qual é o objetivo, então, em relação a essa iniciativa minha aqui hoje junto com você? O objetivo, quero começar dizendo de forma muito clara e objetiva qual não é o objetivo. O objetivo não é um resumão do livro. Então, minha amiga, meu amigo, larga a mão de ser preguiçoso. Se você ainda não leu A Meta, para tudo, para o vídeo, não é para você. O objetivo não é resumir o livro. Então, qual é o objetivo, Fabiano? O objetivo é compartilhar, no meu entendimento, e não é por acaso que está entre vírgulas, eu quero deixar bem claro, no meu entendimento, os principais pontos do livro A Meta. Então, qual vai ser a nossa agenda hoje aqui? Nós vamos começar com o prólogo, tanto os capítulos 1 e 2. Se você, falando do full kit, da sua preparação, você já leu o prólogo, os capítulos 1 e 2? Se não, para tudo. Se já leu, vamos seguir em frente. Eu gostaria que você, espero que você, como eu, tenha o hábito de fazer anotações do próprio livro, até mesmo por isso um dos motivos pelos quais não dá, para emprestar livro. Então, traga as suas anotações que você fez no próprio livro, ou no Notes, ou no seu caderno, no papel de pão. Traz a lista dos principais conceitos e dos principais termos que você aprendeu no prólogo, no capítulo 1 e 2. Espero que esse vídeo possa, de alguma forma, enriquecer a sua lista. E se for o caso, enriqueça a sua lista. E compartilhe comigo a sua lista e faça as suas perguntas. Aqui tem o meu e-mail, fabiano.almeida@goldrattgroup.com, e o meu telefone também. Me passa um WhatsApp e acredite se quiser, esse aparelho também faz ligação. É só me ligar, vai ser um prazer enorme adequar a minha disponibilidade com a sua agenda, que eu tenho certeza que é muito mais complicado do que a minha. Tamo junto e misturado. Dito isso, em relação ao prólogo, quais são os principais pontos que eu quero trazer para você? O primeiro, o significado de ciência e educação do Dr. Goldratt. Então, logo na saída, ele desafia, o entendimento do que é a ciência e o que é a educação, fazendo com que esses dois termos sejam mais palatáveis, Então ele traz ali no prólogo que ciência é simplesmente um método que é utilizado para tentar postular um número mínimo de hipóteses que podem explicar, através de uma derivação lógica, a existência de muitos fenômenos da natureza. E ele também coloca, em relação à educação, de que ele acredita que a única forma
de aprendermos é por meio do nosso processo dedutivo, que as pessoas não aprendem apenas com a apresentação das suas conclusões finais, seja do termo que for. Um outro ponto que eu gostaria de destacar logo no início do prólogo é que a melhor recompensa que o Dr. Goldratt entende que você e eu podemos dar a ele sobre a leitura do livro A Meta é se realmente ele conseguir mudar a sua percepção e a minha percepção sobre ciência e educação. Então esses são os dois principais pontos que eu quero trazer em relação ao prólogo. As perguntas-chave do prólogo que eu quero compartilhar com você. A primeira, você tem coragem para enfrentar as inconsistências e evitar fugir delas só porque é dessa forma que as coisas sempre foram feitas? Segunda pergunta, você encoraja a sua equipe para que ela enfrente essas mesmas inconsistências do dia a dia e evitar fugir só porque é assim que as coisas são feitas na sua companhia? Então essas são as duas perguntas que eu gostaria de trazer para você no prólogo. E quais são os principais insights? Pelo menos os meus principais insights em relação ao prólogo ainda. Aliás, ato falho. Tem uma terceira pergunta. Você tem paciência para formular, fazer e escutar a resposta das pessoas? E aí aquela escuta ativa, né? E aí, lembrando também daquela grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é algo mecânico, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo de coração para vocês e tô ouvindo tanto a minha filha lá no quarto dela, tô aqui na minha casa, tô ouvindo o barulho dos carros na rua, mas espero realmente que você esteja me escutando. Então essas são as 3 perguntas que eu quero trazer para você. E os principais insights. E aí, eu acredito que é mais fácil fazer afirmações do que fazer perguntas. Fazer pergunta dá um trabalho danado. Experimenta pedir para que alguém que tenha lido, né, se você está fazendo uma cumbuca aí na sua empresa sobre o livro A Meta, ou sobre qual livro, seja ele qual for, pede para que a pessoa, ao ler um capítulo, ela não te traga o resumo do capítulo, do que ela entendeu. Peça para que ela te faça perguntas sobre o capítulo. Você vai ver que fazer pergunta, pelo menos para mim, não é nada fácil. E um segundo ponto, um segundo insight em relação ao prólogo do livro A Meta, tão importante quanto saber quais perguntas devem ser feitas, é para quem nós vamos fazê-las. Então, muitas vezes, nós não só conhecemos, eu acredito eu pelo menos, não só conheço as pessoas pelas perguntas que elas me fazem, como também muitas das respostas eu não as tenho. Então eu preciso levá-las ou fazê-las para minha equipe ou para os meus pares e até mesmo para os sócios da Goldratt Consulting, porque eu não quero colocar o carro na frente dos bois, mas eu vou citar um pouquinho mais para frente o quarto dos 4 pilares da teoria das restrições da metodologia científica de gestão idealizada pelo Dr. Goldratt. Dito isso, vamos em frente. Sobre o capítulo 1, quais são os principais pontos? O primeiro, a apresentação de alguns dos principais personagens e da Único, né? A Único, ela faz parte da divisão da OneWare, de um conglomerado, né, de empresas com aproximadamente 600 colaboradores, e ela fica na cidade industrial de Barrington. Eu não sei se assim se pronuncia, se você já conhece essa cidade e eu estou pronunciando errado, foi mal, mas vamos seguir o fluxo. E ele traz, né, o Dr. Goldratt, do capítulo 1, alguns dos principais personagens do livro A Meta. O Alex Rogo, que nasceu na cidade de Barrington, morou lá até os seus 18 anos e hoje ele é gerente da Único. E apenas há 6 meses, quando ele começa a contar a história, né? O Bill Pitt, ele é vice-presidente dessa divisão. A Fran, ela é secretária do Alex, ela tem 2 filhos e o seu ex-marido, ele tem problemas ali com bebida. Dr. Goldratt traz isso quando ele apresenta a Fran. O Dempsey,
que é o supervisor do turno, o Martinez, que é representante do sindicato, o Ray, que é supervisor do centro de usinagem, o Tony, o operador que jogou a chave inglesa no chão quando o Bill Pitt foi até lá no chão de fábrica para poder falar sobre um pedido específico, que é o pedido 41427, e acabou brigando com o Bill e pediu demissão. O Mike, que é o presidente do sindicato local, o Bob Donovan, que é o gerente de produção, e a famosa máquina NCX10, que é uma máquina pintada de roxo, ninguém sabe por quê, e é a máquina mais cara de controle numérico da Único. E ainda no capítulo 1, o Bill apresenta o Buck Burnside, que é o presidente de um dos maiores clientes da Único, que foi quem fez a ligação na noite anterior, a visita do Bill Pitt para o Bill, cobrando o famoso pedido 41.427. Então, essa é uma breve apresentação de alguns dos principais personagens do livro. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que o Alex, ele, apesar de estar apenas no seu 6º mês como plant manager, né, dessa unidade da Único, o Bill Pitt dá a ele mais 3 meses para reverter o resultado. Caso contrário, ele vai recomendar ao conselho que essa unidade seja fechada. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo, seja se você atua no ambiente de manutenção, ou de suprimentos, ou no ambiente produtivo, ou de gerenciamento de projetos, talvez não com a faca tão na moleira, mas talvez você já tenha passado ou esteja passando por um momento bastante desafiador. Talvez você vá se ver ou já se viu nesse capítulo, dos próximos capítulos aqui no livro A Meta. Um outro ponto que me saltou aos olhos nesse primeiro capítulo, é um desalinhamento significativo de prioridades, né, entre a liderança e os seus liderados, já que o Alex Hogue coloca ali de que era um ambiente onde existe, melhor dizendo, no momento do livro, uma série de pedidos que estavam atrasados, né? Talvez se você trabalha em gerenciamento de projetos ou no ambiente de manutenção, uma série de ordens de manutenção que podem estar atrasadas, ou pedidos atrasados, ou projetos atrasados. E aí? Afinal de contas, quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Quais são as prioridades? Será que as prioridades dos líderes e daqueles que executam tanto as atividades de manutenção, como os projetos, como os pedidos em um ambiente fabril, será que elas estão alinhadas? Isso é um outro ponto que me chamou bastante atenção. E por último, mas não menos importante, os líderes não querem apenas um pedido específico ou um projeto específico. Eles querem, no final do dia, que todos os pedidos e todos os projetos em carteira sejam atendidos. Ou seja, meu povo e minha pova, apesar de que o Bill, ele foi até a fábrica, deixou claro, né? Ele até é sarcástico no final, quando ele vai fechar a porta da sala do Alex, né? Ele até comenta: bom, Alex, agora que eu te ajudei, eu tenho certeza que você vai conseguir atender o pedido 41.427 a tempo, mas, putz, no dia seguinte usou o pedido 428, 429, 412 e o que quer que seja, e os outros projetos também vão ser cobrados com a mesma veemência. Esses são os principais pontos que me chamaram a atenção no capítulo 1. Em relação às perguntas-chave, eu quero trazer algumas para você que está me ouvindo aqui. A primeira: você tem clareza sobre quais são as 2 principais mensagens subliminares que seus clientes externos, internos e a sua equipe estão lhe dando? Como você já leu o capítulo 1, você com certeza está entendendo o motivo pelo qual eu estou trazendo esse livro, essa pergunta, né? Num dado momento, o Alex fala das mensagens subliminares que o Bill está trazendo ali no início da sua fala. Então, eu acredito que muitas vezes, independentemente do segmento que você atua, seja no ambiente, seja na indústria, seja no varejo, ou seja no segmento de serviços, no mundo tão louco, né, tão acelerado como a gente está,
ter a capacidade de identificar e decodificar essas mensagens subliminares realmente é um grande desafio. Uma outra pergunta que eu quero deixar para você aqui em relação ao capítulo 1 é se a maior parte do seu tempo você está dedicando para qual dos 4 níveis de prioridade que o Alex fala, né? O Alex, num dado momento ali num diálogo com um dos seus colegas, diz o seguinte, que aqui lá na Único tem 4 níveis de prioridade. Prioridade quente, prioridade muito quente, prioridade incandescente e a prioridade faça agora. Então, e aí? Qual é a grande parte do seu tempo você dedica a sua atenção gerencial tá onde, né? Ufa, vambora! Em relação aos principais insights sobre o capítulo 1, aliás, de novo queimei a largada, tem uma terceira e última pergunta. Você já esteve ou está em uma situação em que você precisa fazer mais com menos recursos? Você deve se lembrar que num dado momento da conversa com o Bill Pitch, o Alex comentou que teve que, algum tempo atrás daquela conversa, ele teve que demitir quase que 20% da sua força de trabalho, né? E o Bill Pitch fala, não, Alex, você tem sim capacidade, vai lá e me entrega, estou esperando. Então talvez você já tenha visto em algum lugar, não só aqui na Fabiano Limitada, nem na Único, né? De que muitas vezes a gente tem que entregar o mesmo ou mais, seja mais ordens de manutenção, seja mais pedidos, seja mais projetos com os mesmos recursos. Esse é o motivo pelo qual eu trago essa pergunta. Em relação aos principais insights, o primeiro deles, gestão eficaz dos custos, tem 2 E's, eu vou arrumar aqui depois, é necessária e imprescindível, mas não o suficiente, né? Ou seja, aliás, um dos livros do Dr. Goldratt, né, necessária sim, mas não suficiente, quando ele se refere ali a software house, ninguém, né, em sã consciência, principalmente nos dias de hoje, é capaz de afirmar que os softwares não são necessários, tecnologia não é necessária, e tampouco de que gerir os custos de forma responsável, de forma eficaz, é necessário. Mas talvez, e muito provavelmente, não é o suficiente. E um outro insight aqui é que, geralmente, e a contragosto, nós desperdiçamos a nossa capacidade atual. Ou seja, quando o Bill Pitch afirma, né, lá pro Alex, de que ele tem capacidade, talvez quando você foi pedir para o seu líder um segundo turno, ou um terceiro turno, ou mais pessoas, ou mais recursos, enfim, você talvez tenha ouvido, não, você tem capacidade, vai lá e entrega. Então esses são os meus principais pontos, as perguntas chaves e os principais insights sobre o capítulo 1. Virando a página, vamos embora para o capítulo 2. Os principais pontos que eu quero trazer para vocês, o primeiro deles, decisões que impactam negativamente a eficiência foram tomadas para que o pedido 41427 fosse expedido. Então, poxa, esse não é algo intuitivo, né? Afinal de contas, se as regras, se as premissas, se os padrões de gestão, eles são formulados e os líderes esperam que eles sejam cumpridos, respeitados, para que nós possamos atender com excelência, seja o seu pedido, seja as ordens de manutenção, seja uma parada de manutenção, seja um projeto específico, seja ele qual for. Afinal de contas, espera aí, para que nós possamos de fato atender o mercado ou os clientes internos ou externos, a gente tem que desafiar, né, algumas premissas. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. O segundo, todas as condições necessárias físicas estavam disponíveis. As eficiências locais são boas. Mas mesmo assim, o Alex falava assim, pô, eu tenho MBA, eu tenho cursos, tenho vários cursos que eu fiz e etc. Os recursos estão disponíveis, eu tenho máquina, eu tenho grana para ser investida aqui na minha fábrica, mas mesmo assim eu atraso. E o terceiro ponto,
também eu quero provocar aqui para uma reflexão, é o conhecimento adquirido até hoje, que o Alex coloca, né? Não está sendo suficiente para ele tirar esses atrasos. Então são 3 pontos que me chamaram a atenção no capítulo 2. Em relação a, apesar das ações que ele tomou, elas impactaram negativamente na eficiência local. E mesmo assim o produto foi expedido. E mesmo ele tendo aparentemente todas as condições necessárias ali em relação ao conhecimento, parque fabril e, enfim, as eficiências locais, na sua grande maioria, eram boas, mas mesmo assim é um ambiente de bastante atraso. E talvez você que está me assistindo seja no ambiente de projetos, seja num fluxo administrativo, né? Ou seja num fluxo de processo de procurement, seja um fluxo de processo de ordens de manutenção, seja, enfim, talvez você já tenha visto essa história em algum lugar. E quais são as perguntas-chave que eu quero trazer para você em relação ao capítulo 2? A primeira, você já precisou tomar decisões para atender uma necessidade da sua empresa que vão de encontro à forma que sempre foi feita? Quantas missões que pareciam impossíveis, você e sua equipe foram lá, entregaram, e isso não teria sido possível se algumas regras não tivessem sido desafiadas? Ou seja, cara, você tinha lá um baita de um desafio, parecia que quase, cara, é impossível a gente entregar. E quando eu falo regras, pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando regras de compliance, eu não estou falando regras de segurança, porque regras de compliance, regras de segurança não são regras negociáveis. É inegociável, né? Então, eu estou falando regras mais paradigmas de gestão, aqueles paradigmas que a gente aprendeu ainda lá no banco, né, da escola, da faculdade, enfim. São essas as regras que eu estou me referindo. Outra pergunta. Como é que você mede a eficiência e eficácia da sua equipe? Será que a forma com que você é medido e mede a eficiência da sua equipe contribui para a meta da sua companhia? E por falar em meta, me diz aí, qual é a meta da sua companhia? Outra pergunta que eu quero deixar para você aqui em relação ao capítulo 2. Dos últimos 10 programas de melhoria implementados na sua companhia, quantos deles impactaram significativamente e positivamente no lucro líquido e no retorno sobre investimento da sua companhia? E a última pergunta que não quer calar, tá vendo que no prólogo e no capítulo 1 eu queimei a largada, mas aqui não queimei a largada não. Você quer uma vida fácil ou você quer uma vida plena? Então são essas as perguntas que eu espero que você, nas suas respostas e com a leitura do livro A Meta, possa contribuir com o seu dia a dia aí, que eu tenho certeza que os desafios não são poucos e não são pequenos. E quais são os principais insights que eu quero trazer aqui em relação ao capítulo 2? Quando as prioridades estão verdadeiramente alinhadas, a probabilidade de sucesso aumenta exponencialmente. Então lá, né? A síndrome do final do mês, a síndrome do Superman ou da Mulher Maravilha. Então, vamos lá, todo mundo, agora o foco é isso aqui, vambora! Aliás, né, não posso deixar aqui de perguntar para você, e aí? Qual é a sua definição de foco? A definição do Dr. Goldberg de foco é que foco é tudo aquilo que deve ser feito, melhor dizendo, foco é fazer aquilo que deve ser feito e não fazer aquilo que não deve ser feito. E se foco é fazer aquilo que deve ser feito e não fazer aquilo que não deve ser feito, ou seja, tem duas partes, eu te pergunto. Aí, uma pergunta bônus, hein? E aí? O que é mais desafiador? Fazer o que deve ser feito ou não fazer o que não deve ser feito? Um outro insight que eu quero trazer aqui para vocês é que talvez algumas premissas básicas e fundamentais do seu e do meu modelo de gestão, inclusive a definição de eficiência, podem ser mudadas. E o último insight é que, aí lembra que eu falei no início lá, que eu ia trazer
o quarto de um dos 4 pilares da teoria das restrições, da essência da teoria das restrições, é de que nunca diga eu sei. Toda e qualquer situação pode e deve ser melhorada. E não confunda melhoria contínua com estagnar em um patamar mais alto. Esse também é um dos pilares fundamentais da teoria das restrições e, por consequência, do Dr. Goldratt. Dito isso, qual é o nosso plano de estudo, meu povo e minha pova? Hoje, dia 18/1, eu estou postando esse meu primeiro vídeo sobre o livro A Meta, sobre a primeira etapa, então, como eu coloquei aqui, o prólogo, os capítulos 1 e 2. Vamos juntos, espero que de alguma forma esse vídeo possa contribuir com a sua jornada. E quando a gente chega lá, na última etapa, não é por acaso que eu coloquei um diamante, não é por acaso que eu não disse o que é esse diamante, mas eu estou preparando uma surpresa muito bacana, do fundo do coração, e que eu espero que agregue muito, muito valor para você que dedicou esse tempo aqui comigo. E para encerrar, se você tiver alguma pergunta, alguma reclamação, alguma sugestão, tá aí o meu e-mail, fabiano.almeida@goldrattgroup.com, o meu celular, me liga, me manda um WhatsApp que você achar melhor. E eu tenho um canal no YouTube, A Teoria das Restrições na Prática. Se você puder, dá o seu joinha nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a impulsionar esse vídeo para outras pessoas e fazer com que a teoria das restrições continue chegando nos 4 cantos, não só do país, mas como eu estou falando em português para os países de língua portuguesa. E se inscreve no canal, para que você não perca nenhum vídeo novo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Goldratt School, tá aí o site. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas iniciativas no ambiente de manutenção, Goldratt Maintenance, também está aí o nosso site. Então, foi um enorme prazer para mim estar com vocês nesses minutos. Se eu estou vendo aqui, 27 minutos, mais precisamente. Obrigado do fundo do coração por você ter me dado o que mais precioso você tem, que é o seu tempo. Então, por falta de tchau, adeus, muito obrigado.